Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O vento mudou hoje. Naquela manhã, Helena percebeu antes mesmo de abrir os olhos. Não foi um pensamento, nem uma lembrança. Foi uma sensação leve, quase indecifrável, como quando algo se desloca dentro de nós sem fazer barulho. O vento havia mudado. Ela ainda estava deitada, envolta no silêncio macio do início do dia, quando notou o som diferente nas folhas do jardim. Não era mais o sussurro arrastado dos últimos dias, aquele vento constante que parecia sempre vir da mesma direção, repetindo o mesmo caminho. Havia algo novo ali, uma leve hesitação, como se o ar estivesse reaprendendo por onde passar. Helena abriu os olhos devagar. O quarto permanecia o mesmo. A cortina clara, o armário antigo, a cadeira com uma blusa cuidadosamente dobrada sobre o encosto. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Ela se levantou sem pressa, sentindo o chão frio sob os pés. Caminhou até a janela e afastou a cortina com cuidado, como se temesse interromper algo. O jardim parecia igual às mesmas plantas, o mesmo banco de madeira, a mesma mangueira no fundo. Mas as folhas não se moviam como antes. O vento agora vinha de lado, atravessando o espaço com um ritmo novo, criando pequenas ondulações onde antes havia apenas repetição. Helena apoiou a mão no batente da janela. Mudou, murmurou sem saber exatamente para quem. E não era só o vento. A casa despertava aos poucos. Na cozinha o relógio marcava o mesmo horário de sempre, mas o som dos ponteiros parecia mais espaçado, como se o tempo tivesse decidido caminhar com mais calma. Helena colocou água para ferver e ficou observando o vapor subir, formando desenhos que se desfaziam antes de ganhar forma. Ela fazia aquele gesto todos os dias: preparar o café, apoiar a xícara na mesma mesa, sentar-se na mesma cadeira. Mas naquela manhã havia uma espécie de intervalo invisível entre uma ação e outra, como se algo estivesse esperando, ou se reorganizando. Helena levou a xícara até a mesa e se sentou. Não ligou o rádio, como costumava fazer. Não abriu o jornal. Ficou apenas ali com as mãos aquecendo-se na porcelana e os olhos vagamente atentos ao movimento do vento do lado de fora. E sem aviso, lembrou-se de algo. Não era uma lembrança completa, apenas um fragmento. Uma tarde antiga, o som de folhas secas sendo arrastadas pelo chão. Uma sensação de despedida que ela, na época, não soube nomear. Helena franziu levemente a testa. Estranho. A memória não trouxe dor, nem saudade intensa. Apenas passou por ela, como o vento tocando e seguindo. Ela tomou um gole de café. Talvez não fosse estranho. Talvez fosse apenas o tempo mudando de direção outra vez. Mais tarde Helena decidiu sair. Não havia motivo específico, nenhum compromisso, nenhuma necessidade urgente. Apenas uma vontade silenciosa de caminhar, como se o corpo soubesse que algo lá fora precisava ser visto, mesmo que ainda não fosse claro o que. Ela colocou um casaco leve, pegou as chaves e saiu. A rua estava tranquila. Algumas janelas abertas, o som distante de uma conversa, um cachorro que observava o movimento sem se levantar. Tudo parecia seguir o ritmo habitual da cidade. Mas o vento não. Ele vinha em pequenas rajadas irregulares, mudando de direção sem aviso, levantando folhas secas que giravam no ar antes de cair novamente em outro lugar. Helena começou a andar devagar. Passou pela padaria da esquina, onde o cheiro de pão recém-assado escapava pela porta entreaberta. Por um instante pensou em entrar, era o que faria em qualquer outro dia. Mas não entrou. Continuou andando. E percebeu que não havia urgência em escolher caminhos conhecidos. Ao dobrar a terceira esquina, Helena chegou à pequena praça que costumava evitar. Não por algum motivo específico. Apenas nunca havia sentido vontade de parar ali. Havia um banco antigo sob uma árvore de copa larga. O chão estava coberto de folhas secas que agora se moviam em círculos irregulares, conduzidas pelo vento inquieto daquela manhã. Helena hesitou por um instante. Depois sentou-se. O banco rangeu levemente sob o peso, um som simples, mas surpreendentemente acolhedor. Ela apoiou as mãos ao lado do corpo e observou o movimento ao redor. Uma folha caiu bem à sua frente, girando lentamente, antes de tocar o chão. Outra foi levada por uma rajada mais forte e desapareceu pelo caminho. Nada parecia decidido.
Nada parecia fixo. Helena respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu necessidade de organizar os próprios pensamentos. As lembranças vieram aos poucos. Não como uma sequência lógica, mas como pequenos fragmentos que se encaixavam sem esforço. Um almoço de domingo, uma conversa interrompida, uma decisão tomada com pressa, um silêncio prolongado. Coisas simples, coisas que em algum momento pareceram definitivas. Mas ali sentada naquele banco, Helena percebeu algo que nunca havia considerado com clareza. Nada havia sido definitivo. Nem as escolhas, nem os erros, nem os afastamentos. Tudo havia mudado lenta e silenciosamente, mesmo quando ela acreditava estar parada. O vento soprou mais forte por um instante, levantando várias folhas ao mesmo tempo. Helena acompanhou o movimento com os olhos. E sorriu de leve. Acho que entendi. O tempo passou sem que ela percebesse. Quando o sol já estava mais alto, Helena se levantou do banco com um movimento tranquilo. Não havia pressa em ir embora, mas também não havia necessidade de permanecer. Ela caminhou de volta escolhendo ruas diferentes, deixando-se guiar mais pela curiosidade do que pelo hábito. Passou por uma casa que nunca havia notado antes com um portão azul levemente descascado. Por um instante parou para observar. Não havia nada de especial ali. Talvez fosse isso. Talvez as mudanças não viessem acompanhadas de grandes sinais, mas de pequenas diferenças que só se tornavam visíveis quando se olhava com calma. Ao chegar em casa, Helena abriu a porta e sentiu o mesmo silêncio de sempre. Mas agora ele parecia mais leve. Ela tirou o casaco, colocou a chave sobre a mesa e caminhou até a janela. O vento continuava diferente, ainda incerto, ainda mudando de direção. Mas já não parecia estranho. Parecia certo. Helena abriu a janela um pouco mais, deixando o ar entrar livremente. A cortina se moveu com mais intensidade, dançando em um ritmo novo quase improvisado. Ela ficou ali por alguns instantes, observando. Depois fez algo simples, algo que não fazia há muito tempo. Mudou uma cadeira de lugar. Ajustou um vaso. Abriu uma gaveta antiga e sem motivo específico. Reorganizou o que havia dentro. Pequenos gestos. Pequenas mudanças. Nada grandioso. Mas de alguma forma, tudo parecia alinhado com aquele novo movimento que começava a se desenhar. No final da tarde, Helena voltou para a cozinha. Preparou o café novamente, como fazia todos os dias. Mas dessa vez, levou a xícara até a janela em vez de sentar-se à mesa. Ficou ali olhando o jardim. As folhas ainda se moviam de maneira irregular. Mas agora havia uma certa harmonia no caos, como se o vento estivesse encontrando seu próprio caminho, mesmo sem seguir um padrão fixo. Helena tomou um gole e percebeu que não precisava entender completamente o que estava mudando, nem dentro dela, nem fora. Algumas coisas apenas começam, sem anúncio, sem explicação, como o vento. Quando a noite chegou, trouxe consigo um silêncio diferente, mais amplo, mais aberto. Helena fechou a janela com cuidado, deixando uma fresta pequena por onde o ar ainda podia entrar. Apagou as luzes, caminhou até o quarto e se deitou. Antes de dormir, ficou por alguns segundos apenas ouvindo o som das folhas, o leve movimento do vento, o espaço entre um instante e outro. E com uma serenidade nova, pensou: tudo bem, pode mudar. Fechou os olhos. E dessa vez, não havia dúvida. O vento havia mudado. E com ele, algo dentro dela também. Sem alarde, sem pressa, mas finalmente, em movimento. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do despertador. Não houve surpresa dessa vez. A sensação ainda estava lá, mais suave agora, como algo que já começava a encontrar lugar dentro dela. O vento continuava diferente. Ela não foi até a janela imediatamente. Ficou sentada na cama por alguns instantes, apenas ouvindo. Era curioso como, mesmo sem olhar, ela já conseguia perceber o movimento lá fora. Como se tivesse aprendido uma nova forma de atenção. Levantou-se, mas ao invés de seguir direto para a cozinha, como fazia todos os dias, hesitou no meio do corredor. Olhou para a sala. Fazia tempo que não parava ali pela manhã. Havia algo naquele espaço, talvez o acúmulo de dias iguais que sempre a fazia atravessá-lo sem realmente vê-lo. Naquele dia não. Helena entrou. A luz da manhã atravessava a janela lateral, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. O vento entrava por uma fresta esquecida, movimentando levemente uma revista sobre a mesa.
Ela se aproximou. Folheou algumas páginas sem realmente ler. E então percebeu algo simples. A casa também estava em movimento. Não porque algo tivesse mudado de fato, mas porque ela, agora estava vendo. Helena abriu mais a janela. O ar entrou com mais presença dessa vez, espalhando o cheiro do jardim pela sala. Era um cheiro leve de terra e folhas, um cheiro que ela não saberia descrever antes, mas que agora parecia familiar, quase íntimo. Mais tarde ela voltou à praça. Sem planejar. O banco ainda estava lá, sob a mesma árvore. Algumas folhas haviam mudado de lugar. Outras novas haviam caído. Helena sentou-se novamente. Dessa vez não para entender nada, apenas para estar. Uma criança passou correndo, chutando folhas pelo caminho. Logo atrás, um senhor caminhava devagar com as mãos para trás, como se medisse o tempo em passos curtos. Helena observou a cena com um leve sorriso. Tudo continuava, mas não da mesma forma. Nunca da mesma forma. Foi então que ela percebeu algo diferente. No canto da praça, próximo ao caminho de pedras, havia um pequeno canteiro que antes parecia descuidado. Agora algumas flores começavam a surgir. Nada muito chamativo. Pequenas, discretas, quase escondidas entre as folhas. Helena se levantou e caminhou até lá. Abaixou-se um pouco para observar melhor. E por um instante, ficou apenas olhando. Havia algo profundamente simples naquela cena, e ainda assim, completo. As flores não anunciavam nada. Não pediam atenção. Apenas estavam ali. Como o vento. Como o próprio tempo. Na volta para casa, Helena passou novamente pela rua do Portão Azul. Dessa vez não apenas olhou. Parou. Hesitou por um segundo aquele pequeno espaço onde as decisões quase acontecem. E então fez algo mínimo, mas novo. Tocou o portão. Não com força. Apenas o suficiente para sentir a textura da tinta levemente desgastada sob os dedos. Sorriu de leve, sem saber exatamente por quê. E seguiu. Naquela noite ao se deitar, Helena percebeu que o dia havia sido diferente. Não por algo grandioso, mas pela soma de pequenos desvios. Pequenas escolhas. Pequenos olhares mais demorados. O vento ainda se movia. E pela primeira vez, ela teve a sensação de que não precisava mais apenas observá-lo. Podia caminhar com ele. Nos dias que se seguiram, nada aconteceu de forma evidente. E ainda assim, tudo parecia em deslocamento. Helena passou a acordar alguns minutos antes do habitual. Não por obrigação, nem por inquietação, mas por uma espécie de convite silencioso que o dia parecia fazer antes mesmo de começar. Ela aceitava. Ficava alguns instantes sentada na cama, ouvindo o vento. Nem sempre ele vinha com a mesma intensidade, nem sempre com a mesma direção. Havia dias em que mal se fazia notar, mas estava lá. E isso bastava. A casa, aos poucos, começou a mudar de lugar dentro dela. Não fisicamente, embora pequenos ajustes surgissem aqui e ali, mas na forma como ela habitava cada espaço. A sala deixou de ser apenas passagem. Em uma tarde, Helena sentou-se no chão, encostada no sofá, algo que não fazia há anos. Ficou ali por longos minutos, observando a luz atravessar a janela e se mover lentamente pelas paredes. Percebeu como o dia desenhava caminhos dentro da casa, como se cada hora tivesse seu próprio jeito de tocar os objetos. Na cozinha passou a demorar mais. Não por necessidade, mas porque descobriu que havia algo reconfortante em não apressar os gestos. O som da colher na xícara, o vapor subindo, o intervalo entre um gole e outro. Tudo ganhava espaço. Tudo respirava. Certa manhã, ao abrir uma gaveta que há muito tempo não organizava, encontrou um pequeno caderno. A capa era simples, levemente amarelada pelo tempo. Não havia título. Helena o segurou por alguns segundos antes de abrir. Dentro, páginas preenchidas com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente a sua, mas de um tempo diferente. Anotações soltas. Pensamentos inacabados. Pequenas observações sobre dias comuns que, na época, pareceram importantes o suficiente para serem guardados. Ela leu uma frase, escrita quase no canto da página. Hoje o vento estava estranho. Parecia que alguma coisa ia mudar. Helena sorriu um sorriso leve, quase surpreso. Então não é a primeira vez. Sentou-se à mesa com o caderno aberto. Não houve pressa em ler tudo, nem necessidade. Passou algumas páginas com cuidado,
como quem reconhece um caminho antigo sem precisar percorrê-lo inteiro novamente. Depois pegou uma caneta. Ficou com ela suspensa no ar por alguns instantes. E escreveu. Sem pensar muito. Sem buscar algo profundo. Apenas registrou. Hoje o vento mudou de novo. E eu, acho, comecei a escutar. Fechou o caderno com delicadeza. Não como quem encerra algo, mas como quem guarda para continuar depois. Na praça as visitas se tornaram mais frequentes. Não todos os dias, mas o suficiente para que o lugar deixasse de ser estranho. O banco já não rangia como antes. Ou talvez Helena tivesse se acostumado ao som. As folhas continuavam a se mover de maneira imprevisível. Algumas acumulavam-se aos pés do banco, outras eram levadas para longe, sem destino aparente. E as flores no pequeno canteiro cresciam, pouco a pouco, sem chamar atenção. Certa tarde, Helena levou consigo um pouco de água em uma garrafa pequena. Não foi exatamente um plano, apenas algo que decidiu ao sair de casa. Ao chegar à praça, caminhou até o canteiro. Abaixou-se e, com cuidado, regou a terra ao redor das flores. O gesto foi simples, quase invisível. Mas ao terminar, ficou ali por um instante mais longo do que o necessário. Como se aquele pequeno ato tivesse criado um vínculo silencioso entre ela e algo que estava apenas começando. Os dias passaram assim, sem grandes acontecimentos, mas com pequenas mudanças que, somadas, já não eram tão pequenas. Helena passou a escolher caminhos diferentes ao sair de casa, às vezes mais longos, às vezes sem destino claro. Descobriu uma rua onde o vento fazia um som diferente ao atravessar as árvores. Encontrou uma janela sempre aberta, de onde vinha o som de um rádio antigo em volume baixo. Percebeu que o portão azul já não parecia apenas um detalhe, era quase um ponto de referência, como se marcasse um trecho específico daquele novo tempo. Uma tarde, ao passar por ele novamente, algo chamou sua atenção. O portão estava entreaberto. Helena diminuiu o passo. Não havia motivo para parar, mas havia curiosidade. E aquela sensação leve, a mesma que havia sentido naquela primeira manhã, voltou a aparecer, quase imperceptível. Ela se aproximou. Olhou para dentro. O jardim era simples, um pouco desorganizado, com plantas que cresciam sem muita direção. Havia uma cadeira de madeira encostada na parede e um pequeno varal com panos balançando ao vento. Nada extraordinário. E ainda assim, havia vida ali. O vento atravessava o espaço de maneira livre, movimentando tudo com suavidade. Helena segurou o portão por um instante. Não entrou, mas também não foi embora imediatamente. Ficou ali naquele pequeno intervalo entre ir e ficar, e percebeu algo com clareza tranquila. Ela não precisava atravessar todos os espaços. Alguns bastavam ser vistos. Naquela noite, ao voltar para casa, Helena deixou a janela do quarto um pouco mais aberta do que de costume. O vento entrou com mais presença. A cortina se moveu, desenhando sombras leves nas paredes. Ela se deitou, e pela primeira vez em muito tempo, não pensou no que viria depois, nem no que deveria fazer, nem no que ainda faltava. Havia apenas aquele momento, e o movimento contínuo suave, silencioso de algo que já não precisava ser nomeado. Antes de adormecer, teve uma sensação clara, mas sem palavras. O ciclo não estava começando. Ele já havia começado há algum tempo. Ela apenas tinha percebido agora. E enquanto o vento seguia mudando lá fora, Helena, sem pressa, mudava com ele. Na manhã em que tudo pareceu se alinhar, não houve sinal claro, nenhum acontecimento marcante, nenhuma decisão anunciada. Apenas o vento, mais firme dessa vez, ainda suave, mas com uma direção que já não hesitava tanto. Helena percebeu assim que abriu os olhos. Ficou deitada por alguns instantes, sentindo o ar atravessar o quarto pela fresta da janela. A cortina se movia com um ritmo contínuo, como se tivesse finalmente encontrado uma cadência própria. Ela se sentou na cama, e sem pensar muito, soube o que faria naquele dia. Foi até a cozinha, preparou o café como sempre, mas não se demorou. Pegou a xícara, bebeu apenas metade, e deixou o restante ali, não por descuido, mas porque pela primeira vez, não sentia necessidade de completar o gesto. Havia algo chamando não com urgência, mas com clareza. Helena pegou o casaco leve e saiu. O caminho até a praça não foi exatamente o mesmo. Ela escolheu quase sem perceber.
As ruas que havia descoberto nos últimos dias, aquela onde o vento cantava entre as árvores, aquela onde o rádio antigo ainda tocava baixinho, aquela onde o portão azul permanecia como um pequeno marco silencioso. Ao passar por ele, diminuiu o passo. O portão estava aberto, mais do que antes, o suficiente para revelar um pouco mais do jardim. Helena parou, respirou fundo, e dessa vez, não ficou apenas olhando. Empurrou o portão com delicadeza. O som foi leve, quase um sussurro de madeira. Ela entrou. O jardim tinha o mesmo aspecto simples de antes. Plantas crescendo sem ordem definida, folhas espalhadas pelo chão, o vento atravessando tudo sem pedir licença. Mas ao pisar ali, Helena sentiu algo diferente. Não era novidade. Era reconhecimento. Como se aquele espaço sempre tivesse existido dentro de um lugar onde ela ainda não havia chegado. Caminhou devagar até a cadeira de madeira encostada na parede. Passou a mão pelo encosto, sentindo as pequenas imperfeições da superfície. E então fez algo simples. Sentou-se. O vento passou por ela, não ao redor, através, movendo os fios de cabelo, tocando o rosto, atravessando o tecido do casaco. Helena fechou os olhos por um instante. E naquele breve silêncio, percebeu com uma clareza tranquila. Ela não estava mais apenas observando as mudanças. Estava dentro delas. Um som leve a fez abrir os olhos. A porta da casa ao fundo do jardim havia se aberto. Uma mulher mais velha apareceu, segurando um pano nas mãos. Parou ao ver Helena ali, mas não pareceu surpresa. Apenas inclinou levemente a cabeça. O vento trouxe você. Helena sorriu. Não precisou pensar na resposta. Acho que sim. A mulher assentiu. Como se aquilo fosse suficiente. Ele anda fazendo isso com as pessoas, disse com um tom simples, bem-humorado. Nenhuma das duas sentiu necessidade de dizer mais. O vento passou novamente, levantando algumas folhas entre elas. E por um instante, pareceu que aquele pequeno encontro não era acaso, mas também não precisava ser explicado. Depois de algum tempo que Helena não soube medir, ela se levantou, agradeceu com um olhar, e caminhou de volta até o portão. Antes de sair, olhou uma última vez para o jardim. Não como quem se despede, mas como quem reconhece um lugar ao qual pode voltar mesmo sem saber quando. Na praça o banco estava livre. Ela se sentou. As flores no canteiro estavam um pouco mais abertas agora. O vento passava por elas com cuidado, como se soubesse exatamente a força necessária para não interromper o que estava crescendo. Helena apoiou as mãos no banco e respirou fundo. E então percebeu. Nada precisava acontecer a partir dali, porque tudo já estava acontecendo. Ao voltar para casa, o dia começava a se inclinar para o fim. A luz atravessava os cômodos de maneira mais suave, alongando sombras, desacelerando os contornos. Helena abriu todas as janelas, uma por uma. Deixou o vento entrar livremente. A casa respondeu. A cortina dançou com mais leveza. Os objetos pareceram encontrar novos lugares mesmo sem serem movidos. O ar circulou como se sempre tivesse esperado por aquele espaço aberto. Ela caminhou pelos cômodos sem pressa. Parou na sala, na cozinha, no quarto, e pela primeira vez, sentiu que não precisava ajustar mais nada. Naquela noite não fechou completamente a janela. Deixou o vento entrar. Deitou-se. E ficou por alguns instantes apenas ouvindo o som das folhas, o movimento do ar, um intervalo silencioso entre uma rajada e outra. Tudo seguia, tudo mudava, tudo continuava. Antes de dormir, Helena pensou não como quem busca entender, mas como quem apenas reconhece. Algumas mudanças não chegam para transformar tudo de uma vez. Chegam para deslocar, suavemente, o que já não precisa permanecer igual. Sem pressa, sem anúncio, como o vento. E naquela casa agora aberta, naquele corpo mais atento, naquele tempo que já não precisava ser apressado, Helena adormeceu. Não como quem espera o que vem depois, mas como quem finalmente confia no movimento das coisas. Lá fora o vento seguiu, não mais como um aviso, mas como companhia.